também uma outra coisa, e isso acho que poucos massoterapeutas sabem, e é muito comum isso, eu falo tanto eu como paciente, como eu vejo acontecer isso com colegas de profissão. Que acontece? O que acontece? Quando a gente vai atender um paciente, mesmo que seja somente para fazer um relaxamento do músculo, dependendo do nível que você para a massagem, nível, digo, em termos de soltura que você conseguiu dar naquela musculatura, se você para no meio do caminho e não trata de uma maneira mais adequada para aquele momento do paciente, o paciente ele fica com incômodo, então às vezes ele nem tinha um incômodo ou nem tinha uma dor, às vezes quando ele veio só para um relaxamento, porque ele gosta de uma massagem mesmo, e aí você começou a mexer numa coisa e não fez o negócio meio que completo, então você percorre metade do caminho com o trabalho com aquele músculo que você iniciou, e aí o paciente ele fica incomodado. Então, você precisa tomar algumas decisões. Então, ou a gente decide trabalhar, por exemplo, numa soltura profunda da musculatura naquela sessão, ou se o paciente não gosta, por exemplo, que entra tanto da profundidade do músculo, a gente vai devagarzinho e aos poucos vai soltando, e aí ele não entra dentro desse incômodo, mas é fato que daí a gente também dá menos resultado, né? Mas a gente tem que dançar conforme a música, a gente tem que dançar conforme o paciente, porque nem tudo que a gente decide terapeuticamente falando fazer é exatamente aquilo também que o nosso paciente quer receber, né? Então a gente tem que ir de acordo conforme a gente vai percebendo o nosso paciente, a gente vai indo dançando conforme a música, né? E também, se você já piorou um paciente e você não conseguiu entender por que você piorou esse paciente, daí a resposta é bem simples, né? Uma resposta dura, mas é verdade que é porque falta estudo, porque falta prática, falta conhecimento, né? Falta você se aprofundar mais dentro de algum assunto e por isso você não conseguiu ter a compreensão daquilo que você não conseguiu entender por que o paciente piorou, né? E aí uma outra coisa também que eu queria te falar em relação ao paciente piorar, é que eu sempre tive como é que fala? Uma reflexão minha, mas uma reflexão com atitude, né? Eu sempre gostei de trabalhar e optei por trabalhar com muita responsabilidade e comprometimento em relação às técnicas que eu aplico. Então, muitas coisas, às vezes, eu tinha dúvida, será que eu faço isso ou será que eu não faço? E quando eu tinha muita insegurança, será que eu aplico, não aplico? Será que pode, será que não pode? Eu não fazia, né? Porque, às vezes, você pode fazer e dar bom? Você pode fazer e dar muito bom, mas, às vezes, numa dessa, você pode fazer e pode dar muito ruim. Eu já vi muita coisa acontecendo por aí, pessoas pedindo ajuda, às vezes, Cíntia, pelo amor de Deus, me ajuda. Olha, aconteceu isso com o meu paciente, ele piorou, o que eu faço? E agora? É horrível, porque às vezes o paciente, e a gente acaba se sentindo super mal, né? Então, quando você tem dúvida, você faça, se você sabe que aquela técnica, aquela terapêutica que você vai aplicar não coloca em risco o seu paciente, mas se bateu dúvida, não faça, vá buscar conhecimento, vá se consultar com alguém que entende mais que você, né? Eu também tenho os meus mentores, a gente acho que nunca deixa de ter mentor na vida, né? De ter um orientador da gente, então procura um colega de profissão, discute o caso, para não fazer alguma coisa e fazer bobagem com o paciente, tá? E às vezes tem muita gente que acaba vendo, não tem problema nenhum. É muito legal até, porque a gente acaba ganhando muito conhecimento, né? Mas as pessoas às vezes veem alguma coisa de propaganda ou de técnica na rede social, não se aprofunda num assunto e aí acaba
aplicando a técnica e não sabe o quanto de risco pode ter para o paciente a aplicação daquela terapêutica, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez quando eu fui fazer um curso, foi um curso de formação aqui no Brasil, mas era de nível internacional, acho que o professor era australiano, se não me engano, e ele estava contando um caso de um colega de profissão que aconteceu lá, que foi, não era colega, na verdade, era algum profissional que não é que era assim colega que ele conhecia, mas ele ficou sabendo através de um outro colega que esse quiropraxista, o terapeuta, ele era quiropraxista, então trabalhava com a quiropraxia, e a paciente, ela era esportista e ia participar de um campeonato de vôlei no dia seguinte, e a menina estava com torcicolo. E aí o quiropraxista foi fazer uma manipulação nessa menina, e ela não sabia que ela tinha um osteófito, que é um bico de papagaio, uma calcificação. Só que exatamente onde tinha aquela calcificação, no formato do bico de papagaio, por isso esse nome, né, na patologia, essa ponta desse osso foi e perfurou a artéria dessa paciente. E aí ela foi a óbito, né? Eu, Cíntia, sou formada assim, já fiz 2 cursos de quiropraxia, mas por escolha, por como é que fala, identificação, né? Eu não sou uma terapeuta, que eu sou uma expertise para trabalhar numa manipulação de osso. Eu não tenho uma paixão tão grande pelos ossos, eu tenho uma paixão tão grande mais por articulações, músculos, né? Por tecidos mais moles, vamos dizer assim. Então, eu trabalho com as minhas terapêuticas dentro de manobras. Eu até aplico, às vezes, alguma manobra de quiropraxia, mas hoje eu opto por trabalhar com as terapêuticas. Se eu fosse uma expert em quiropraxia, eu atenderia tranquilamente, consumiria o curso inteiro, mas é fato que eu não me considero uma expert em quiropraxia. Eu tenho conhecimento, eu tenho prática, mas não acho que seja o suficiente para eu fazer o que eu simplesmente quero fazer, né? Eu não me considero uma expert. E quando eu ouvi esse relato, para mim fez sentido, sabe? É claro que existem quiropraxistas excelentes e que são excelentes terapeutas, sim, mas assim, se você não é um expert, usa manobras seguras, usa aquela manobra que não vai colocar o risco da vida do seu paciente, né? Às vezes a gente nem imagina que uma coisa dessa possa acontecer, mas acontece, né? Como, por exemplo, na acupuntura. Eu conheço profissionais de respeito, famosos dentro da acupuntura, que já teve o problema de ter perfurado o pulmão e ter causado um pneumotórax no paciente. Por quê? Porque tem algumas técnicas da acupuntura que, da maneira como a gente aplica a agulha, a gente consegue ter um melhor resultado, mas é fato que aumenta o risco, por exemplo, de acontecer isso. E aí eu morro de medo, então eu uso um agulhamento mais seguro, que eu sei que mesmo que o paciente faça o que for, aconteça o que for, mesmo que aquela agulha se aprofundar, né, numa profundidade perigosa, mesmo que a agulha entre toda, eu sei que não vai chegar num nível de perfurar o pulmão e dar um pneumotórax. São escolhas, né? Só que eu gosto de contar essas experiências, porque às vezes eu sei que tem pessoa que não sabe que pode acontecer isso, e às vezes vê lá uma manobra lá no YouTube e vai querer aplicar no paciente e pode dar muito ruim, né? Eu tô contando um caso grave, coisas menores pode dar ruim com coisas mais simples e corrigíveis, mas pode dar muito ruim, né? Então, por isso que eu tô compartilhando com você. E em relação aos resultados, para mim, eles passam a ter muito valor quando eles são impactantes e transformadores para o paciente, né? E o que tem relação com essa palavra impacto e transformação, né? Quando o terapeuta, porque quase todos os massoterapeutas têm a visão do paciente como um todo, né?
Porque até a escolha da nossa profissão, eu sei que existe massoterapeutas que ainda não têm o olhar para o paciente como um todo, que daí precisam, então, eu acho que abrir a mente, os olhos e o coração para enxergar de fato o paciente como um todo, porque se não enxerga, eu acho que aí a gente perde muito valor e muita chance de dar muito melhor resultado também para o nosso paciente. Eu sei que, então, muitos massoterapeutas têm o conhecimento de ter a visão no todo do paciente, mas não atuam no todo do paciente. E se você não atua no todo do paciente, o resultado que você vai dar fica mais difícil de impactar e transformar a vida do seu paciente de uma forma que ele fique assim assustado com o que acontece com ele devido aos resultados que você dá dentro da sua terapêutica, né? Então tenha em mente que a gente precisa atuar no todo do paciente também, né?